I want to apologize for our colleagues, especially the English speakers, but Heriberto will present in Spanish, and now you can put your headphones to listen to the presentation in English. Buenas tardes. Em primeiro lugar, eu agradeço. É um honor para mim estar aqui para fazer a apresentação. Pido desculpe-me por não falar muito bem em espanhol, pero eu creio que pode ajudar a tradução para o inglês, pois não há tenido em português. Né? Bem, eu vou falar pouco da experiência do governo central na elaboração de estados financeiros de propósito general. Também felicito a César Duro pela organização, por la condução de este importante evento e a todos que participam aqui. Muito bem. Bem, em primeiro lugar, nós temos plano de implantação de NIC-SP no governo central. Temos avançamos bastante na implementação e falta alguns pontos, por exemplo, avançar em los bienes intangíveis, em bienes de infraestrutura, em bienes de patrimônio cultural. Não hemos aún implantado, adoptado totalmente, pero por exemplo, nós temos as carreteras como os bienes de infraestrutura. Então não temos nada, né? Temos algo nesses pontos. Pero em nos outros pontos, como por exemplo, a adopção da NIC-CP 23, 19 e outros relevantes, nós já temos em nossos balanços. Bem, então, nós depois de fazer a adopção de la maioria de los pontos, começamos trabalho maior, mais grande, por la salida de la informação, para termos uma utilidade desta informação. Então, passamos a fazer o trabalho de estados financeiros de governo central. Mira, nós temos balance general de governo central que tem as políticas contábeis, os estados financeiros e as notas a los estados financeiros, pero é reporte muito técnico, né? Reporte muito para outros contadores e para os organismos de controle. E entendemos que a elaboração de estados financeiros de propósito general é uma oportunidade para fazer a tradução para a sociedade. Então, o reporte contábil de propósito general foi uma oportunidade para isto, para fazermos uma tradução para a sociedade, para a população e para que podamos fazer a discussão de los principais temas de las finanças públicas no Brasil, né? Quais são os principais problemas e então neste reporte nós temos sim os principais pontos levados à sociedade para a discussão. Então, quando hicimos a tradução del linguagem contábil para linguagem mais acessível para, por exemplo, os economistas, os periodicistas, nossas informações contábeis passaram a ter ênfase maior. Por exemplo, os periódicos os principais periódicos de Brasil passaram a dar ênfase
a temas importantes que não ha sido tratado por estes, né? E, por exemplo, eu trago alguns pontos que são basados em NIC-CP que não tuvimos antes de esto, né? Bien, entonces, nuestro reporte tiene esta estructura, un resumen ejecutivo, una introducción que habla de políticas contables, pero de uma forma sencilla, né, de uma forma ligeira, não muito técnica. E depois nós falamos de los principais pontos de los ativos e passivos e de los ingressos e gastos. Né? Dos principais pontos, é um documento com uma abordagem macro para levarmos a discussão de los principais pontos. Los ativos e passivos são com base em devengado e os ingressos e gastos nós hacemos com base presupuestária. E depois nós temos outros pontos que são fiscais, né? Então, neste reporte nós temos informações com base devengado, presupuestária e com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, em um único reporte. Então, nós fazemos uma consolidação destas informações, né? Bem. Então, em primeiro lugar, vocês podem perceber a evolução. O que passa é que no balance general do governo central, nós temos as políticas contábeis, os estados financeiros e as notas a los estados financeiros, pero não hacemos análises destas informações. E nesse documento, nós temos também notas, pero mais sencillas, e, por outro lado, nós hacemos análises principalmente com base em las séries históricas de los principais pontos. Então, por exemplo, os valores estão atuais em dólares. Então, de 2014 até 2017, por exemplo, o ativo no corriente passou de 1,416 mil milhões de dólares para 1,071 mil milhões. E o passivo no corriente passou de 1.494 mil milhões, 1 trilhão, para 1,852 mil milhões de dólares. Então, agora, em 31 de dezembro de 2017, nós temos um total de ativo de 1,460 mil milhões de dólares. E um total de passivo de 2.192 mil milhões de dólares, com um patrimônio neto de 732 mil milhões de dólares negativos, né? Então, a partir de la adopção de las normas internacionais, de las NIC-CP, tu puedes perceber que a evolução de patrimônio neto passou de 43 positivo para 732 mil milhões de dólares negativos, principalmente porque nós tivemos que fazer um desreconhecimento de ativos e um reconhecimento maior de passivos, principalmente as provisões. Então, nós tivemos um critério mais técnico, mais, como digo, mais técnico, né? Para o reconhecimento, medição e os estados refletem isto. Bem, e neste documento, neste reporte, hacemos análises de los principais pontos, com base principalmente,
eu creio que 70 ou 80% é com base em demegado. Nós levamos a este documento os principais pontos, porque nós temos outros reportes presupuestários que são de nossa responsabilidade, que há também estas informações, e também com base na lei de responsabilidade fiscal, com base nas estadísticas fiscais. Então, fazemos a consolidação aí também, pero damos mais ênfase a los pontos de ativos e passivos com base em demegado. Bem, e também com outros pontos de la NIC-CP. Por exemplo, o fluxo de efetivo neto por atividades. Esto es la demostración de flujo de efectivo, ¿no? Que es de la NIC-CP. Por ejemplo, un énfasis que podemos dar es que lo flujo de operación estuve en 12.9 mil millones de dólares en 2015 y pasó para negativo 36.8 mil millones de dólares. Entonces, ese es un punto importante, pues el flujo de operación ha disminuido y esto quiere decir que nosotros necesitamos de mayor financiamiento para las operaciones, ¿no? Bem, damos ênfase também a um problema que nós temos, que é o excesso de enlace, de vinculações de recursos, né? Então, por exemplo, no CAJA, em 31 de dezembro de 2017, nós tínhamos 288 mil millones de dólares. Então, temos um CAJA elevado, pero solamente 14.3 mil millones de dólares são livres. Solamente 5% de nosso caja e do nosso presupuesto são livres. O demais é enlaçado. Então, este é um problema muito grande que nós temos no Brasil. O presupuesto é demasiado vinculado, e isto provoca um problema para nós. Destas vinculações, nós temos recursos para a deuda, né? O colchão de deuda. Isto é normal, não é um problema. O colchão de deuda é de 175 mil millones de dólares, pero las outras vinculações são um problema. Por exemplo, recursos vinculados a fundos, órgãos e programas com 84 mil millones de dólares. É demasiado vinculado, né? Então, damos ênfase a este ponto que temos que discutir. O excesso de vinculações que o poder legislativo hace en el presupuesto. Bien, otros puntos relevantes para nosotros damos énfasis ahí. Por ejemplo, los créditos tributarios administrados y contabilizados. Entonces, esto es la adopción de la NIC-CP 23. Nosotros tenemos en 2017 1.141 mil millones de dólares de créditos tributários, ingressos tributários por competência, ou seja, não há recaudação de esto, há a cobrança, o cobro, pero não há recaudação. 1.141 mil millones. Pero, com base em critérios de reconhecimento e medição da NIC-CP, nós só temos no balance 170 mil millones de dólares, ou seja, solamente 16% de los créditos tributários são reconhecidos, são medidos em nosso balance. Isto nós chamamos atenção
pues es un problema muy grande de gestión tributaria en el Brasil. Esto es un problema de recaudación también. En esta pantalla yo hablé solamente de créditos tributarios administrados, pero tenemos también los créditos tributarios judicializados. Ahí no hay conversión en dólar, pero los créditos tributarios judicializados, nosotros tenemos 200 mil millones de dólares, es mucho también. Y hicimos un trabajo de rating de estos créditos para hacer un mejor reconocimiento y medición deles. Entonces, este trabajo fue hecho en conjunto con los abogados, contadores, pero nosotros tenemos que reconocer y medir correctamente para el balance y hicimos un trabajo con los abogados y este trabajo generó un resultado muy interesante que es la clasificación, que es el rating de los créditos. Entonces, nosotros no hacemos el reconocimiento de los créditos con rating C y D, que son 65% de estos créditos. 65% de los créditos judicializados fueron clasificados con rating C y D. Solamente 15% son de rating A y 20% son de rating B. 20%. Entonces, 35% solamente son reconocidos con base en este trabajo de rating. Y los créditos que son reconocidos, nosotros hacemos un ajuste para pérdidas, ¿no? Pues, hay también problemas de recuperación de esos créditos. Entonces, cuando hicimos ese trabajo, ello cambió la estrategia de cobranza por parte de los abogados y percebimos que la recaudación subió, creció, ¿no? Después de hacemos la adopción. Pues este trabajo no fue solamente para el balance, también sirvió para cambiar a estratégia de cobrança por parte do órgão que trabalha com isto, e percebemos sim que a recaudação ha subido por isto. Bem, outros pontos nós damos ênfase, por exemplo, saldo e fluxos financeiros de los contratos. Estes contratos são de governo central, são de refinanciamento de governo central em relação a entes subnacionais, né, a las províncias. Então, nós temos 154 mil milhões de dólares de créditos perante los estados e a recaudação destes créditos ha diminuído porque los estados e las municipalidades, las províncias e las municipalidades também tienen crisis y no ha hecho el pago. Entonces, también damos énfasis a este punto, que es un punto de pacto federativo que tenemos que hacer la discusión también. Bien, este punto dice respecto a préstamos concedidos a los bancos públicos, ¿no? Entonces, el Tesoro Nacional, Tesoro brasileño, presta a los bancos públicos para estímulo a inversiones, pero hasta 2015
esta política no tuvimos resultado por estes préstamos de governo central a los bancos, e esta política cambiou fuertemente e de préstamo passamos a receber os recursos. Então, os ingressos passaram de 3 mil milhões de dólares a 40 mil milhões de dólares. Então, esta política de governo central a hacer préstamos para bancos públicos a hacer inversiones, no tuvimos resultado com isto e passamos a cambiar fuertemente isto. Chamamos a atenção deste ponto também. Outro ponto interessante diz respeito a las participaciones do governo central em empresas públicas, né? Então, estamos falando de equivalência patrimonial, né? Método de equivalência patrimonial e a medição de las participaciones do governo central em empresas. Ustedes podem perceber que nós tivemos valor de 101 mil milhões de dólares de mercadeo de las empresas, que has diminuído para 78 mil milhões de dólares. Então, isto é problema que nós tivemos no Brasil, com problema de gestão de las empresas que cambiou e nós creemos que o cambio de la gestão de las empresas para uma gestão menos política e mais profissional, né? Passou a ser com que o resultado tenha quedado melhor. Então, por exemplo, os dividendos bajaram e a partir de 2017, nós passamos a ter uma recuperação. Em 2018, já temos número melhor de recaudação de dividendos. Então, é ponto também que é importante para nós. Bem, acerca de los passivos, nós damos ênfase à la deuda fiscal, mas isto é objeto de outros documentos. Aqui nós damos ênfase a outros pontos que não são exatamente fiscais. Então, a NIC-CP 19 generou impacto muito grande em nosso balance. Então, nós temos as provisões que são de atualmente 516.129 milhões, né? 516 mil milhões de dólares de provisões. As principais provisões são de Seguridade Social, pero isto é solamente a los empleados públicos. Então, provisões de empleados públicos são 361 mil milhões de dólares. Pero nós temos também outras provisões importantes, como pérdidas judiciais, 75 mil milhões de dólares, provisões militares, 35 mil milhões de dólares. Para nós fazermos o reconhecimento das pensões militares, quase temos uma guerra, pois temos que discutir com os militares acerca de isto. Então, foi uma discussão muito difícil com eles, né? Pero tivemos logro com isto. Quase fomos, enfim, não vou falar aqui acerca disto. Bem, e há outras provisões
importantes, né? Pero esta discussão de seguridade é muito importante para nós. Por exemplo, os militares têm que ingressar na reforma de seguridade também, né? Então, hacemos a discussão disto também. Bem, acerca de ingressos e gastos, há alguns pontos importantes. Por exemplo, vocês podem perceber que o ingresso corriente deducidos de las transferências que nós hacemos a entes subnacionales em relação com o PIB ha disminuído mucho, né? Então, nós, no governo central, tivemos 13,8% em 2008 e temos solamente 11,1% em 2017. Então, este é um problema. Tu percebes que temos um problema em la gestão tributária. Temos um ativo muito grande e boa parte não reconhecido por não atender a los critérios de reconhecimento. São ativos contingentes para nós, quase 1.000 milhões de dólares de ativos contingentes tributários, e a recaudação ha disminuído. Então, é um problema esta questão de ingresso que temos que discutir. Também sobre os gastos, temos alguns problemas que temos que discutir, e este reporte hace a discussão, e o objetivo é fazer a discussão com a sociedade. E estamos em processo de eleições, por exemplo, então este documento hace estímulo a estas discussões. Então, por exemplo, nós temos gasto de personal com relação ao ingresso corriente neto, que é um indicador da lei de responsabilidade fiscal. Estuve em 27,4% em 2012 e passou a 35,2% em 2017. Então, ha crescido o gasto de empregados, né? E a seguridade social é um tema muito importante para nós. Então, temos déficit, o déficit da seguridade social no governo central era de 22 mil milhões de dólares em 2008 e cresceu para 84 mil milhões de dólares em 2017. Então, a seguridade social é muito importante, por supuesto, pero o déficit ha crescido e nós temos que discutir acerca de esto. Finalmente, indicador muito importante é da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a deuda consolidada neta em relação ao ingresso corriente neto. A deuda consolidada neta é a deuda bruta menos os ativos financeiros, né? Então, este indicador deuda neta em relação ao ingresso corriente neto estuve em 1,71% em 2012 e ha crescido para 4,19% em 2017. Então, o principal desafio de Brasil com relação a finanças públicas é fazer a correção da trajetória da deuda, né? Esto pasa por las discusiones de gastos, de gestión de activos, gestión de pasivos, y este reporte hace estas discusiones que no tuvimos por ejemplo, a 1 o a 2
años atrás, discusiones relevantes que son con base en la NIC-CP. Agradezco esta oportunidad, estoy a disposición para preguntas. Muchas gracias. Y discúlpeme por el español malo. Perfecto, se entendió muy bien, excelente. Heriberto, una semana más en Buenos Aires y te recibí de porteño. Te vamos a enseñar algunas palabritas. Bueno, pasamos a algunas preguntas que nos han llegado. Para Heriberto, la pregunta es, ¿cuál fue el principal elemento contable que impactó en la disminución del patrimonio neto por la adopción de la NIC-SP? Principalmente dos puntos. Con relación a activo, el desreconocimiento de créditos fue de 300 mil millones de dólares, muy importante. Era activo y pasó a ser activo contingente para nosotros. Y con relación al pasivo, el reconocimiento de provisiones, por supuesto, es muy importante, principalmente provisiones de beneficios a empleados y riesgos fiscales y otras provisiones. También para Heriberto, ¿tuvo algún impacto político, resistencia, la revelación de las nuevas cifras luego de venir de un patrimonio neto positivo a pasar a uno negativo? ¿Cómo se manejaron? ¿De qué manera transparentaron la información? Bien, cuando el patrimonio neto pasó de positivo para negativo, la presidente Dilma, ella casi la cabeza de nosotros. Corta la cabeza. Pero el ministro de Hacienda fue a ella, explicó la situación, es una cuestión importante y después, en verdad, nosotros ya teníamos publicado esto y no era posible volver. Entonces, y después cambió el gobierno. Y en este gobierno tenemos mucho apoyo en la equipo económica, es bastante transparente, entonces ahora no tenemos problema. Pero cuando hubo el cambio, sí fue difícil la discusión de esto. Otra pregunta es, ¿cuál fue la base para tomar la decisión de no reconocer los créditos tributarios? ¿Hubo alguna normativa especial? Principalmente la NIC-CP 23. Esta NIC-CP fue muy importante para nosotros y hay criterios de reconocimiento de medición muy importantes, ¿no? Nosotros tenemos que reconocer a valor justo y como nosotros teníamos un crédito muy muy grande y la recaudación de estos créditos era muy baja, percibimos que teníamos un problema de esto y aplicamos a metodología de reconocimiento de medición a valor justo que hice este impacto. Para Rosilene, ¿existe algún tipo de relación entre la información por objeto de costo con el objeto del gasto económico y presupuestario y la cuenta contable? Si existe, ¿cómo lo vincula con o cómo lo relaciona? ¿Cómo se relaciona?
Esse foi dos principais desafios, porque o modelo de custos adotado no Brasil inicialmente era um modelo que foi desenvolvido em um momento em que nós não tínhamos nem a depreciação. E nós precisávamos de gestão. Então, a fonte que ele ia beber era a fonte pressupostária, orçamentária. E nós trabalhávamos como? Buscamos no orçamento o momento mais próximo da competência do regime devengado, que no caso brasileiro foi a liquidação, e fazíamos uma série de ajustes. Sabemos que com a evolução do modelo contábil brasileiro, né, agora com enfoque mais na linha do regime da base de competência devengado, a qualidade das informações no patrimônio melhorou. Mas a informação orçamentária, onde se carrega os programas, acaba tendo uma relevância significativa. E hoje nós temos informações de custos, né, que parte de uma visão orçamentária, porque, em parte, existe uma coincidência razoável entre os momentos da competência e os momentos de reconhecimento da despesa pelo orçamento. E temos também informações de custos mais ligados tripletamente à questão patrimonial, porque um ponto crucial, você não tem um modelo de custos só, você tem alguns modelos que permitem objetos de custos diferentes. O gestor que quer conhecer a execução de programas, muitas vezes, é um gestor diferente daquele que toma a decisão se vai fazer um curso, ou se vai contratar professores, ou se vai alugar uma unidade, ou se vai fazer em sede própria, né? Então, a importância essencial em qualquer modelo é primeiro definir o seu objeto de custo. E aí você pode ter uma relação de informações que se comunicam. E nesse sentido, hoje, a gente consegue ter tanto informações que atendem à visão orçamentária, pressupostária, como temos informações que atendem uma visão mais patrimonial, com enfoques diferentes. Sí, acá tenemos otra pregunta similar a la de recién, ¿no? ¿De dónde se extrae la información para alimentar el modelo, ¿no? Si es presupuesto, orçamento, contabilidad o ambas. Es la misma pregunta. Sim. Hoje, para a prestação de contas, nós extraímos do modelo orçamentário e fazemos alguns ajustes, porque entendemos que é essencial aí demonstrar os custos dos programas orçamentários. Numa visão mais de gestão interna, que se trabalhamos modelos personalizados, né, nós conseguimos hoje, no regime de competência, atender. Então, nós temos as duas visões hoje no modelo brasileiro. ¿Cómo se tratan las transferencias que una entidad le da a la otra? Transferencias. A temática de custos hoje tem uma série de perguntas que nós não temos respostas simples nem fáceis. Transferência do governo central hoje, ela é representativa e a grande questão é que o produto final ele é realizado, ele é feito nos entes subnacionais, as quais os nossos sistemas contábeis não estão ainda interligados. E nesse ponto, o que a gente acha fundamental, e a gente vem buscando, é uma metodologia de custos que permita uma comparabilidade. Hoje, o governo federal já consegue trabalhar essa comparabilidade entre essas unidades, mas nós não temos esse modelo numa visão de federação, né, entre central e suas subunidades. E aí, por isso, nós estamos trabalhando, o Conselho Federal tem uma norma de custos que dá algum alinhamento, mas nós não temos um modelo brasileiro que seja dotado de custos para todos os entes federados, para conseguirmos sair do ponto aqui da transferência e chegarmos ao produto final lá nos municípios, nos estados. ¿Cómo considera o distribuye los costos corporativos? Es decir, costos que son para varios servicios. A alocação, o rateio também é outro ponto
que merece uma atenção especial, né? E no setor público, você tem aí, muitas vezes, um distanciamento entre quem demanda o insumo e quem utiliza muito grande. E uma centralização também dessa demanda pelo recurso. E buscar critérios de rateio tem sido complexos. Nós temos, de acordo com a modelagem, buscando medidas que simplifiquem a apropriação. No caso do portal de custos, nós adotamos, por exemplo, para alguns itens de custos gerais, nós utilizamos a quantidade de servidores ou de funcionários. Algumas unidades usam metro quadrado, dependendo do insumo. Então, de acordo com o insumo, você pode ter um critério de rateio que seja mais adequado. Tá? La última. ¿Cómo capturan los costos de varias entidades que forman parte de un mismo producto? Pobreza, educación, seguridad. Mais uma questão importante e realmente que tem uma certa complexidade. Os programas de governo, quando saem uma visão orçamentária, eles são transversais. Então, quando eu capturo para uma visão orçamentária, é mais fácil pegar essa execução em vários ministérios. Os objetos de custo que são executados por várias frentes demandam um controle diferenciado, né? E hoje os modelos personalizados ainda tangem pastas em separados, ou seja, o Ministério da Fazenda tem os comandos têm outro. Então, quando se pulveriza em modelos personalizados, a gente não consegue atingir esse nível de informação. Eu só consigo quando eu capturo ainda por uma via orçamentária, porque a execução ela é transversal, né? A dotação ela sai para várias unidades, então eu tenho uma captura, né? E essa integração realmente a gente precisa evoluir. No hay más preguntas, entonces damos por cerrado este panel y le agradecemos mucho las exposiciones. Bueno, muito obrigado, de absoluto prazer. Vamos a hacer una breve entrega de los certificados y los presentes a los presentes. Los que se fueron no tienen regalo. ¿Se lo entregamos? Bueno. Heriberto, ¿estamos ahí? Heriberto, le vamos a entregar un presente. Welder.